Meus irmãos, eu convido já os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Eu gostava de falar sobre algo que já tenho, ao longo desta semana, vindo a meditar. Portanto, Romanos 11, e nós vamos ler do versículo 33 ao 36. Diz a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu tenho estado já, irmãos, ao longo da última semana e da semana anterior ainda, pensado e refletido a respeito da sabedoria de Deus. E temos nesta manhã como tema da nossa meditação, louvor à sabedoria de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é sábio. Ele é totalmente sábio. Ele tem todo o conhecimento, mas não é, a sabedoria não se trata meramente de conhecimento, mas trata-se de saber também aplicar este conhecimento. E eu gostava de ler aqui uma definição que eu achei interessante a respeito desse tema da sabedoria, que eu achei interessante. Claro, não vamos ser exaustivos na nossa meditação sobre a sabedoria de Deus, até porque não teríamos esse tempo, não é? Mas apenas uma breve, muito simples, mas uma breve designação, um breve comentário ao significado desta palavra, ou deste conceito. A sabedoria de Deus significa que Deus sempre escolhe os melhores alvos e os melhores meios para chegar a esses alvos. A sabedoria de Deus, vou repetir, significa que Deus sempre escolhe os melhores alvos e os melhores meios para chegar a estes alvos. É interessante nós pensarmos desta forma. E quando nós chegamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta extremamente doutrinária que Paulo escreve, porque ele tencionava apresentar a sua doutrina àquela igreja. Ele tinha como objetivo, ir à Espanha pregar o Evangelho, e entretanto ele queria de alguma forma receber o apoio da igreja em Roma. E portanto ele escreve esta carta para demonstrar o seu ensino, a sua doutrina. Portanto, a carta é uma carta extremamente doutrinária e é uma carta, irmãos, onde nós encontramos explicado a doutrina da salvação, não é? Nós aceitamos a Jesus Cristo, como é que o homem pode obter a salvação. Ela é uma carta muito profunda neste sentido e extremamente teológica. Chegamos, irmãos, ao capítulo 11. No capítulo 11, Paulo fala a respeito do futuro de Israel, fala também da rejeição de Israel. Israel desviou-se do caminho do Senhor. Israel, aqui estamos a falar naturalmente dos judeus. A maior parte não creu em Jesus Cristo e, portanto, foram rejeitados de alguma forma por causa desta sua atitude. Deus os rejeitou. Mas Paulo também vem dizer que esta rejeição não é para sempre. Que Deus, no final, vai usar de misericórdia para com os judeus, para os salvar. E é como se a cidade de Roma, naquela altura, já era composta também por gentios, pessoas que não são judeus, e também por judeus, não é? Para que os gentios não se julgassem ou não pensassem que fossem superiores de alguma forma ou que tivessem alguma vantagem sobre os judeus a nível da salvação, Paulo escreve-lhes também dizendo, olha, atenção, os judeus vão ser salvos pela misericórdia de Deus lá no final, mas os gentios também. Ou seja, Deus encerrou todos, Deus encontrou todos, Deus deixou todos, Deus vai usar para com todos da mesma misericórdia para salvar
a humanidade. E desta forma, irmãos, Paulo refletindo, é interessante, Paulo refletindo sobre esta realidade e sobre tudo aquilo que ele já disse anteriormente, ele é inspirado, não é? É levado a um louvor, a um engrandecimento do Senhor, através daquilo que nós lemos do versículo 33 em diante, até o 36. Paulo faz uma pausa na sua reflexão, no seu ensino, na sua exposição, para louvar a Deus. Ele está a pensar, irmãos, na misericórdia de Deus, na forma como Deus resolveu o problema do pecado, tanto de judeus como de gentios. Paulo está a pensar na forma sábia como Deus resolveu salvar a humanidade. Então, no seu coração surge este louvor, este engrandecimento ao Senhor. Meus irmãos, eu ponho a pensar que no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, eu imagino que Satanás deve ter pensado, bom, está tudo acabado, não é? Está tudo acabado. Afinal de contas, Deus é santo e o homem pecou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ter um relacionamento com ele. Então, agora que o homem pecou, está tudo acabado. Eu consegui destruir o plano de Deus. Porque não é possível o homem, no estado pecaminoso, ter contacto com um Deus santo como este. Então, terá pensado Satanás que estava tudo, porque ele não é omnisciente, está tudo acabado. Mas aí vem a sabedoria de Deus, que vai providenciar a solução para o problema do pecado do homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Era necessário que a justiça de Deus fosse cumprida. E a justiça de Deus, portanto, exigia que o pecador pudesse ser punido pelo seu pecado. Irmãos, e esta questão é muito séria, porque um juiz justo não pode simplesmente olhar para um réu e dizer, bom, eu vou com a cara deste réu, este indivíduo é simpático, então eu vou simplesmente esquecer-me que ele não cumpriu a lei. O juiz está a ser injusto. Não pode. Tem que fazer com que a lei seja cumprida. E Deus, irmãos, como justo juiz, não podia simplesmente fechar os olhos ao pecado do homem, não é? Era preciso, de facto, que o salário do pecado, como diz a palavra do Senhor, é a morte. Era necessário que a morte viesse como punição sobre o pecado. Mas graças a Deus, porque Deus na sua sabedoria enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E é em tudo isto, não é? A misericórdia de Deus. É em tudo isto que Paulo acredito que Paulo está a pensar e que faz com que ele tenha estas palavras de louvor, de engrandecimento ao Senhor pela sua sabedoria. E ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, a sabedoria de Deus, ela é profunda e ela é rica. E quando nos fala de riqueza, é uma referência também à sua abundância, não é? Deus é abundante em sabedoria. Deus é abundante em conhecimento. Então, é um conhecimento profundo. É tão profundo que nós não conseguimos alcançar, chegar ao fundo, não é? Portanto, irmãos, é interessante que nós aqui vemos um louvor espontâneo no coração de Paulo. Depois dele apresentar a questão doutrinária, todas essas doutrinas, e ele vai pensando nessas doutrinas, o seu coração fica cheio da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, e vem este louvor espontâneo ao coração de Paulo. E isto, irmãos, é precioso, irmãos, quando nós, espontaneamente, abrimos a nossa boca para louvar o Senhor nosso Deus. Deus espera de nós este louvor espontâneo. Deus quer que nós possamos ter este louvor espontâneo na vida de cada um de nós. A respeito da sabedoria de Deus, irmãos, a sabedoria de Deus, irmãos, nós sabemos que Deus não tem que raciocinar, não é? Para chegar a conclusões ou ponderar cuidadosamente antes de responder, porque Ele conhece o fim desde o começo.
e nunca aprende e nunca se esquece de nada. O versículo, como temos visto, o versículo 33, fala-nos, portanto, da profundidade da sabedoria de Deus e do seu conhecimento. E diz ainda o versículo 33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos do Senhor, eles são insondáveis, não é? Nós não conseguimos, muitas vezes, perceber os caminhos do Senhor. Eles são também inescrutáveis, nós não os conseguimos perscrutar, não é? Não conseguimos delinear, de alguma forma, os caminhos do Senhor. Não conseguimos discerni-los. E é interessante, irmãos, porque podemos falar de vários exemplos bíblicos em que nós vemos a sabedoria de Deus, em que nós vemos, irmãos, algo que Deus faz, cujo resultado aos nossos olhos não seria o resultado que veio a ser obtido. Os irmãos, reparem, Deus pretendia salvar o carcereiro, lá na cidade de Filipos, e também alguns dos presos, se não todos os presos que se encontravam naquele lugar, numa prisão. E como é que Deus vai fazer para salvar estes homens? Vai mandar Paulo para a prisão. Manda Paulo para a prisão. Paulo é enviado por Deus à cidade de Filipos para pregar o Evangelho. Ele ia à oração, ao lugar de oração, encontrava por dias consecutivos uma jovem possessa. Ele é usado por Deus para colocar aquela jovem livre daquele espírito e vai preso por causa disso. É açoitado antes de preso, ele e Silas, naturalmente, são açoitados e vai para a prisão. À meia-noite, o que é que Paulo está a fazer? A queixar-se. Não, está a louvar ao Senhor, está a orar ao Senhor, não é? Irmãos, e a presença do Senhor naquele lugar fez-se sentir de tal forma que a prisão estremeceu. As cadeias que os prendiam caíram. Não só de Paulo como dos outros presos, as portas que estavam fechadas abriram-se. Mas os presos, irmãos, eu ponho-me a pensar muitas vezes nisto, é extraordinário. Irmãos, estamos a falar de homens que estavam presos, cometeram um crime, vem a possibilidade de ser livres, porque as prisões que os prendiam caíram, não é? Vem a possibilidade de ser livres, as portas estavam abertas, mas eles não fogem, eles ficam naquele lugar, porque a presença do Senhor fazia-se notar naquele lugar. Eu acredito, irmãos, que eles olharam para Paulo e Silas e pensaram, eu quero sentir aquilo que estes homens estão a sentir. Eu quero ter este gozo, esta alegria, mesmo depois de terem sido açoitados, mesmo depois de estarem na prisão. Eu quero sentir, eu quero ter também, eu quero sentir este Deus, eu quero conhecer este Deus que eles buscam e que eles adoram. Irmãos, e há uma boa notícia para cada um de nós. Nós também podemos sentir o que eles sentiram. Porque o mesmo Deus que Paulo e Silas adoravam e buscavam, é o Deus a quem nós adoramos, é o Deus a quem nós buscamos. Basta, irmãos, nós nos chegarmos a Ele, basta, irmãos, nós clamarmos, adorarmos o Seu nome, mesmo em circunstâncias como aquelas em que Paulo e Silas se encontravam. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. E desta forma, irmãos, Deus salva aquele carcereiro e os presos que lá estavam, não é? Os irmãos, imaginem se Paulo se pusesse a queixar, a lamentar, não é? Na sua condição. Oh Deus, tu afinal de contas mandaste-me vir aqui para a cidade de Filipos e agora acontece-me isso. Porquê? Irmãos, não nos queixemos e não murmuremos contra o Senhor nosso Deus quando nos acontecem situações que nós não compreendemos. Porque Deus é sábio, sempre. Como disse anteriormente, Deus sempre escolhe os melhores alvos e sempre escolhe os melhores meios para que estes alvos sejam atingidos. Isto também se aplica à minha vida e à vida de cada um de nós. Não questionemos os alvos do Senhor, nem os meios pelos quais Deus escolhe para que estes alvos sejam alcançados. Eu vou dar mais 4 exemplos bíblicos, irmãos, de situações em que supostamente aos nossos olhos não veríamos nada de sábio e não faria sentido, mas em que a graça e a sabedoria de Deus fez-se manifestar de uma forma maravilhosa. Temos o caso de Jó. Como os irmãos sabem, Jó era um homem íntegro, reto, não é? Mas Deus, na sua sabedoria, usa circunstâncias como a perda da riqueza de Jó,
a perda dos seus filhos, não é? Da sua saúde, Jó perdeu também a sua saúde. Deus usa circunstâncias que muitas vezes nós pensamos que nos vão destruir. Qualquer pessoa, irmãos, que passe por aquilo que Jó passou, pensaria, bom, está tudo acabado na minha vida, não é? É como a mulher de Jó lhe disse, a única coisa que te resta, a única coisa que te falta nesta vida é falares mal do teu Deus e morrer, porque já não te resta fazer mais nada. É o que a mulher de Jó lhe diz, não é? Então, irmãos, muitas vezes Deus usa situações que aos nossos olhos podem nos destruir, mas nessas situações Deus manifesta a sua sabedoria de forma a que estas situações no final nos tornem mais fortes. Depois de Jó passar por tudo isto, ele disse, Deus, eu conhecia-te de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Extraordinário, não é? Quem diria? Deus, então, irmãos, na sua sabedoria, usa esta situação para a edificação espiritual de Jó. Mais um exemplo. No Egito, Deus usa os opressores dos hebreus para criarem o libertador dos hebreus. Os irmãos depois, naturalmente, poderão confirmar esse texto. Nós não vamos abrir por causa aqui do tempo, não é? Mas Deus vai usar os opressores dos hebreus para criarem, sustentarem o libertador dos hebreus. Estamos a falar de Moisés, foi usado por Deus para libertar os hebreus, não é? O povo de Deus. Como é que a situação ocorreu? Moisés, como os irmãos sabem, foi colocado no cesto, no rio Nilo, onde estava tomando banho a filha de Faraó, olhou e viu a criança, teve compaixão dela, pegou, mandou alguém ir buscar nela, ficou, adotou aquela criança, e Míriam, como se não soubesse de nada, foi ter com a filha de Faraó e perguntar-lhe, olha, queres que eu arranje uma ama para te cuidar do filho? E ela, sim, quero. Já sei quem é que eu vou escolher, a minha mãe, não é? A minha mãe vai cuidar dela. Os irmãos, reparem, Deus usa esta situação, o próprio cofre de Faraó, os tesouros de Faraó, do Egito, não é? Vão sustentar Moisés. A mãe de Moisés é paga para cuidar, para criar o seu próprio filho. Que coisa extraordinária. A sabedoria do nosso Deus. E também aqui nesta situação até vemos uma ironia. Mal sabiam eles que Moisés seria usado para libertar o povo da escravidão dos egípcios. Irmãos, a sabedoria de Deus, ela é providencial. Deus na sua sabedoria, Ele nos sustenta. Deus na sua sabedoria, Ele nos guarda. Deus na sua sabedoria, cuida de nós. Na sua sabedoria, mais um exemplo, Deus faz do Filho, e agora 2 exemplos do Novo Testamento, não é que é para vermos que isto, podíamos, irmãos, mostrar muitos mais exemplos, mas não temos tempo para tanto, apenas 4 exemplos, e agora 2 do Novo Testamento. Deus na sua sabedoria faz do Filho do Trovão o discípulo do amor. Estamos a falar de João. Jesus apelida João e o seu irmão Tiago de filhos do trovão. Agora os irmãos estão a imaginar o temperamento deles, não é? Eram pessoas calminhas, não é? Nós por vezes, se calhar, ao falarmos do discípulo do amor, pensamos, o João era um homem calminho, dócil, não é? Muito amoroso. Irmãos, se nós analisarmos os evangelhos, vamos perceber que talvez não seja bem assim, pelo menos no princípio, não é? Antes de Deus começar a trabalhar no seu coração de uma forma mais intensa. Então nós vimos, irmãos, que Jesus apelida João e seu irmão de filhos do trovão por causa do seu temperamento explosivo, e até é uma situação em que João demonstra também ira, não é? Um temperamento iracundo, podemos dizer, penso que podemos dizer isso, porque quando Jesus com os seus discípulos vão a uma cidade, queria ser hospedado numa cidade de samaritanos, e os samaritanos rejeitam, porque perceberam que eles eram judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então, o que é que João vai dizer a Jesus? Mestre, queres que mandemos vir fogo do céu para queimar estas aldeias todas? Com os samaritanos, não é? Era um homem muito amoroso, não era, irmãos? Não era. Mas nas mãos de Deus, tornou-se o discípulo do amor.
não é? Porque o nosso Deus, na sua sabedoria, quem diria, antes de Jesus começar a trabalhar em João, que ele seria um discípulo do amor? Deus, na sua sabedoria, reorienta o nosso temperamento também. E nós precisamos, irmãos, de deixar a nossa vida nas mãos de Deus, para que o nosso temperamento possa ser reorientado por Deus. Deus usa, irmãos, pessoas de todo tipo de temperamento. E vemos isso claramente na palavra do Senhor. Pessoas mais extrovertidas, mais introvertidas. Deus é que criou todas as pessoas, não é? E Ele usa a cada um. E vemos isto claramente na palavra do Senhor. Vemos Deus usar homens e mulheres mais extrovertidos, outros mais introvertidos, porque é Ele que faz, não é? Na sua sabedoria, Ele que faz. Então, meus irmãos, que não possamos deixar que no nosso temperamento, ou melhor, não possamos pensar que por causa do nosso temperamento não podemos ser usados por Deus, não é? Olha, nesse aspecto eu até acabo por ser um pequeno exemplo, não é? Porque quem me conheceu, e até eu mesmo, nunca diria que estaria aqui, por exemplo, num lugar destes, a pregar a palavra do Senhor. Completamente impossível, dada a minha timidez natural, não é? Mas, irmãos, Deus é aquele que reorienta e nos capacita para a glória do seu nome. Último exemplo, irmãos, como é que Deus usa a prisão do maior pregador do Evangelho para espalhar o Evangelho mais depressa? Parece que também não faz muito sentido, não é? Mas Deus usa a prisão de Paulo em Roma para espalhar o Evangelho mais depressa. Vemos isto na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo diz no capítulo 1, a minha prisão serviu para que o Evangelho, ou melhor, fez com que outros irmãos fossem animados, fossem alentados a pregar também o Evangelho. Normalmente uma prisão serviria para os outros ficarem também com medo, mas isto não aconteceu. A prisão de Paulo fez com que outros irmãos se levantassem com ousadia também para pregar o Evangelho. E mais, Deus usa a prisão de Paulo também para que o Evangelho fosse difundido através de Paulo até os nossos dias. Nesta prisão de Paulo, Paulo escreve as cartas que são chamadas as cartas prisionais, as epístolas prisionais. Estamos a falar de, por exemplo, Filipenses, Colossenses. Estamos a falar de epístolas que Paulo escreve no momento em que ele está na prisão. E até hoje Paulo está a pregar. Até hoje. Mas porquê? Porque ele esteve na prisão e quando esteve na prisão escreveu, inspirado por Deus naturalmente, mas escreveu estas cartas. Portanto, irmãos, Deus na sua sabedoria, Ele tem os melhores alvos e os melhores meios para que estes alvos possam ser alcançados. Versículo 34 de Romanos 11. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém foi o conselheiro do Senhor. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos dizer a Deus como é que Ele deve ou não agir na nossa vida, não é? Nós gostamos de dar a nossa opinião. O ser humano gosta de dar a sua opinião, não é? Prova disso, olha, são as redes sociais, em que, e não estou não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Há um evento a nível nacional, a nível mundial, e é costume as pessoas irem às redes sociais e comentarem sobre este evento. Por quê? Porque as pessoas gostam de dar a sua opinião. E até certo ponto não há mal nisto, não é? Em darmos a nossa opinião. Mas, irmãos, a respeito da nossa vida ou daquilo que nos acontece, Deus não precisa propriamente da nossa opinião. Por quê? Porque Ele tem os melhores alvos para a nossa vida. E Ele também tem os melhores meios para que estes alvos sejam alcançados. Ele não precisa do nosso conselho. Por isso aqui Paulo diz, quem pois foi o seu conselheiro? Quem poderia ser o conselheiro de um Deus tão grande como Ele? Do Deus que sabe todas as coisas, do Deus que é absolutamente sábio. Deus não precisa do nosso conselho, nem mesmo para os assuntos que dizem respeito à nossa vida. Portanto, irmãos,
confiemos nele, descansemos nele. A conclusão lógica de tudo isto que temos falado é aquilo que encontramos aqui no versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é? Esta é a conclusão lógica. Não é? É dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Para ele toda a glória. E desta forma, irmãos, neste versículo nós percebemos que o Evangelho ele é cristocêntrico. Ele tem Cristo como centro. E nós hoje olhamos e vemos em muitos lugares, infelizmente, pregar-se um evangelho em que o homem está no centro. Em que um evangelho que procura satisfazer as vontades do ser humano, um evangelho que procura, que tem como o propósito principal a satisfação do ser humano. Mas, é verdade, irmãos, que Deus, pela sua graça, Ele nos abençoa. Mas, irmãos, o evangelho, ele é cristocêntrico, não é? E porque Ele está no centro, Ele, que é um Deus de graça e de misericórdia, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele nos abençoa, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele sustenta, Ele derrama do seu amor, Ele renova, Ele fortalece pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas de uma coisa não nos podemos esquecer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória. Tem que ser Ele o centro da nossa vida, Ele tem que ser o centro do nosso coração, Ele tem que ser o centro da nossa adoração. E que nós possamos, meus irmãos, ter a atitude que Paulo teve, de forma espontânea e tão bela. Ele começa a refletir a respeito da sabedoria de Deus e da glória a este Deus que é eternamente sábio. Amém?